Boa noite, pessoal! Estamos aqui de volta com mais uma live. Nutri Pelissari trazendo profissionais para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de como trabalhar a nutrição na vida de vocês. Vamos dar um tempinho aí para a internet poder estar funcionando, tá chamando o pessoal. Ela tá assim, que está chamando os seguidores para ver o vídeo. O nosso visitante também entrar. Tá muito quente hoje, né? Não sei pra vocês, mas pra mim tá horrível. Só um momento. Boa noite, Antônio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, você está me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente bem. Vamos nos conhecer agora. Isso, você está me vendo bem? Que para mim está parecendo preto aqui, eu não estou me Eu tô te vendo. vendo bem, só que parece que a câmera tá bem perto do seu rosto. Deixa eu ir colocar um pouco mais para longe. Pra você, eu tô bem enquadrada também aí na imagem? Tá bem enquadrada. E agora, ficou melhor? Ficou, ficou bom sim. A gente vai Ok. poder conversar bastante. Bom, Antônio, fala um pouquinho sobre você. Vamos começar a nossa live te conhecendo um pouquinho, como você se tornou terapeuta, como está atuando agora, onde você trabalha, qual a sua especialidade e o público que você atende. Então tá bom. Em primeiro lugar, obrigado aí pela participação. Estou muito feliz de verdade de estar aqui podendo falar para vocês, para um público que gosta de cuidar da saúde, né? Então eu diria assim que eu cuido um pouquinho da saúde da mente das pessoas, né? Então eu vou começar falando assim um pouquinho lá de trás e até você vai entender por que eu estou voltando tanto porque vai chegar até no público que eu atendo hoje, né? Na realidade, eu com 16 anos de idade, né? Meu nome é Antônio Carlos, eu fiz transição de carreira, na realidade, né? Eu sou aquele típico profissional que realmente fez uma transição de carreira. E eu com 16 anos de idade, por causa de um fato triste, né, que aconteceu na minha vida, que foi a perda da minha mãe, eu acabei muito jovem, com apenas 16 anos, e eu fiquei nesse momento totalmente perdido naquele momento, né? Então a vida para mim naquele momento não tinha muito sentido. Então, como eu estava naquele momento de escolher uma profissão, escolher uma faculdade, eu acabei escolhendo no meio dessa situação e eu acabei escolhendo qualquer uma na realidade, porque para mim não importava a faculdade. Para mim a vida já não tinha muito sentido, né? Por ter perdido a minha mãe, que era a pessoa mais importante da minha vida, não tinha muito sentido. Eu acabei escolhendo qualquer uma. Foi exatamente assim que eu acabei fazendo contabilidade. E eu durante quase 25 anos eu trabalhei com exatas, em finanças, em empresas. Eu acabei até sendo bom no que eu fazia, mas não era de verdade o meu propósito de vida, não era exatamente aquilo que eu tinha que fazer. E por causa de uma situação dura que os jovens passam, eu acabei tomando essa escolha errada e vim descobrir isso há pouco tempo, há uns 4 anos atrás, que eu resolvi realmente fazer uma transição de carreira e começou com uma coisa simples, né? Minha filha mais nova me mostrando um vídeo na internet, simplesmente ela falou, pai, vem ver um vídeo aqui comigo. E era um vídeo de hipnose, mas uma hipnose para brincar, uma hipnose para divertir, só isso. E eu olhei aquele vídeo e falei para ela assim, ó, filha, achei muito legal esse vídeo, né? Mas eu não acredito nisso que está dando no vídeo. Sinceramente, eu não acredito. Acho que isso é que nem mágica, é um truque, né? É uma brincadeira só, né? E ela falou, será, pai, que é? Eu falei, sim, filha, eu acho, né? E eu comecei a estudar muito sobre aquilo, porque só por curiosidade, eu queria saber o que que é aquilo, como que as pessoas, na minha cabeça, como que as pessoas enganavam as outras com hipnose, né? Era isso que eu imaginava nessa época. E aí eu comecei a assistir muitas pessoas fazendo, eu falei, caramba, tem que ter alguma coisa por trás disso, e eu fui fazer um curso, mas eu fui fazer um curso assim, só mesmo para fazer alguma coisa diferente, né? Já que no meu trabalho eu não tinha aquela paixão, né, que eu deveria ter para
E eu trabalhava em São Paulo das 5 da manhã às 10 da noite durante 25 anos. É uma coisa que, para quem vive, é realmente muito forte, né? E aí, só que quando eu fui fazer esse curso de hipnose, em que o rapaz me chamou lá na frente e fez comigo, né? Aí naquele momento a minha cabeça fez um boom, assim, que eu falei, eu preciso entender o que é isso, né? Eu falei, caramba, como não faz sentido isso, né? Mas ainda como brincadeira, não como viver daquilo ou trabalhar com aquilo, né? E aí, Isabel, na verdade, na hora que eu descobri a hipnose clínica, aí sim eu olhei para aquilo naquele momento e eu falei: é disso que eu quero viver, é com isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Mas sem dúvida nenhuma, eu tive naquele Você achou momento. sua paixão. Achei minha Você paixão naquele momento. Bem mais tarde do que deveria, mas achei. E eu falei assim, e agora eu preciso ser bom nisso. Então eu comecei a engolir livros, fazer cursos, fiz mais de 20 e poucos cursos, livros, palestras, lives. Eu comecei a consumir esse material, né? E já comecei a usar tudo que eu estava aprendendo da mente, eu já comecei a usar em mim mesmo para fazer essa transição de carreira, que é você, Uhum. tudo precisa acontecer na tua cabeça antes de acontecer no real. Tudo um dia acontece primeiro aqui para depois acontecer na vida real. E eu comecei a usar isso em mim, porque eu já me imaginava atendendo pessoas, eu já imaginava trabalhando com aquilo, e aí tudo começou a encaixar. Saí de São Paulo, montei meu espaço em Santos e do mesmo jeito que eu estava imaginando, foi acontecendo. Hoje eu trabalho praticamente do lado da minha casa, no espaço que eu atendo, faço a minha agenda exatamente como eu imaginei, trabalho com futebol também, com molecada de futebol. E hoje, quem é o meu público-alvo, né? Não que eu não atenda outras idades, mas meu público-alvo hoje são jovens e adolescentes. Primeiro, porque eu comecei como adolescente fazendo uma escolha errada por causa do momento difícil da minha vida. Então, eu entendo que hoje eu consigo ajudar esses jovens a ter um direcionamento não só em carreira, mas em dar um sentido para a vida deles, porque hoje eles falam muito para mim assim que não vem sentido na vida, não conversam com os pais, não são ouvidos, são julgados. Então, é o público que eu mais aprendi a falar a linguagem deles. Eu tenho 2 filhas também, jovens e adolescentes, então eu estou muito inserido nesse meio, nesse mundo. Então, eu sou apaixonado por trabalhar com eles. Atendo outras idades também, mas o meu público principal hoje são jovens e adolescentes. Entendi. Nossa, que história, hein? Não é É fácil, muito não. doido. Não é fácil, não. Ficar 25 anos numa profissão e, de repente, assim, encontrar paixão por uma outra coisa, desafios. Eu sei bem o que é isso, porque comigo aconteceu de forma semelhante. Eu sou formada em administração, tenho controladoria como pós-graduação, e por causa de uma doença eu vim descobrir a nutrição e me apaixonei. Depois de 20 Incrível. e poucos anos também. E assim, é uma paixão no qual eu me dedico. Às vezes as pessoas olham para mim e falam: mas você é nutricionista e você é gordinha. Aí eu falo assim: não, mas eu sou gordinha, mas eu não sou a gordinha que eu era. Eu sou uma gordinha hoje por outros motivos. Então isso acaba trazendo bastante segurança para as pessoas, porque eles veem paixão naquilo que a gente está fazendo. E eu fiquei apaixonada pela sua história, é isso mesmo. Mudar a vida das pessoas, poder fazer diferença na vida das pessoas, principalmente de adolescentes, que assim estão muito incertos, muito inseguros, não sabem para onde correr. E parabéns, é muito bonita a sua história. Você vê, Isabel, que assim, o teu exemplo também é muito legal, porque é o que eu sempre falo, toda dificuldade tem sempre uma oportunidade. E a gente, naquele momento, Sim, a gente não vê, a gente é engolido pela tristeza daquilo que está acontecendo e não enxerga essas oportunidades, mas elas existem. é verdade. Deixa eu te perguntar, eu vi que uma das suas abordagens, ou a principal delas, é a hipnoterapia. Você, como terapeuta clínico, a principal delas, acredito eu, que seja a hipnoterapia. Como ela ajuda os pacientes? De que forma a hipnoterapia afeta os adolescentes, né, nessa situação? É muito importante. Eu vou começar respondendo essa pergunta, também pontuando uma coisa que é muito importante, né? A hipnose, ela não é uma terapia, né?
Então, até o próprio nome hipnoterapia, que ficou muito comum no nosso meio, ele, se a gente for analisar bem, ele é um nome até errado, que não deveria ser hipnoterapia, porque senão dá aquela sensação que é um tipo de terapia. E, na realidade, a hipnose, ela é uma ferramenta, ela só é uma ferramenta que é utilizada dentro de uma terapia. Então, você pode usar qualquer abordagem terapêutica hoje e colocar a hipnose como uma ferramenta para quê? Para potencializar o resultado da terapia. Então, ela não é uma terapia, né? Mas só que acostumaram a dar esse nome de hipnoterapia e acabou ficando. Mas o próprio nome ele não é muito legal. Então, a hipnose é uma ferramenta que eu utilizo dentro da terapia, porque ela potencializa muito o resultado, né? Então, eu uso muito em todas as minhas sessões, porque realmente ela é uma ferramenta muito interessante e ela vai agir dentro do teu inconsciente, que é onde manda a nossa vida. Onde está realmente tudo que acontece na nossa vida está a nível emocional. O nosso consciente, que é o que a gente acha que, né, estamos tomando as decisões, eu decidi fazer isso, não. Onde você toma a decisão é no teu emocional, é no teu inconsciente. Acontece antes de você verbalizar ou antes de você tomar atitude. E a hipnose, ela ajuda a acessar esse inconsciente, porque lá que vão estar os traumas, lá que vão estar as crenças, lá que vão estar tudo o que acontece com você. Então a hipnose ajuda a abrir essa barreira e a gente conseguir falar lá dentro do subconsciente. Entendi. Bom, deixa eu deixar um recadinho aqui pro pessoal que está assistindo. Por favor, se quiserem comentar, comentem aqui, a gente vai estar tentando responder no finalzinho ou durante aí a nossa live, perguntas caso vocês tenham. Se vocês conhecem algum terapeuta, que vocês possam também estar comunicando aqui, para a gente poder estar interagindo, né? É aquele do post mesmo, é um bate-papo. Certo? Não é nada muito regrado, não. A coisa tem que fluir. Isso aí. Eu já assisti alguns vídeos. Eu até tenho uma colinha aqui, tá, gente? Quando eu estiver desviando meu olhar é porque eu tô seguindo a cola. Já assisti alguns vídeos seus onde há sugestão. Se é que se pode chamar isso de sugestão. Para algumas pessoas hipnotizadas que enxergam pessoas que não estão ali. Ou estão contando lá um número e de repente 1, 2, 3, 4 e não consegue falar o 5, já vai para o 6, mas pelo que eu percebi, ela sabe que existe o 5, ela não consegue verbalizar isso. Meu Deus, por que isso acontece? Conta aí para nós. Então vamos lá, vamos entender. Vamos entender a mecânica do cérebro, né? Porque muitas vezes quando a gente olha isso acontecendo, para quem assiste e não conhece, realmente passa uma impressão de poder, de magia, né? Uma coisa meio sobrenatural, mas não é nada disso. É só uma técnica, uma coisa muito simples, né? Então deixa eu ver se eu consigo falar de uma forma simples para que as pessoas entendam, né? Lembra que eu estava falando entre consciente e subconsciente, né? Então, subconsciente, que é o nosso emocional, ele é que manda na nossa vida. Então, o que está lá vira verdade. Agora, o nosso consciente, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, o meu consciente está conversando com o seu consciente e com o consciente das pessoas que estão ouvindo, ele é racional. Então, se eu chegar para você agora e falar, olha, o seu nome é Raquel, eu estou falando para o teu consciente. E o teu consciente ele vai me rebater. Ele vai parar, raciocinar e falar, não, senhor, meu nome não é Raquel, né? Só que a hipnose, ela consegue dar um drible nesse consciente, né, através de técnicas, né? Ela dá um drible nesse consciente, que é o guardião, e consegue acessar aonde importa, que é onde tudo vira verdade, que é o subconsciente. E quando eu falo para o teu subconsciente, naquele momento que o teu nome é Raquel, o subconsciente ele aceita aquilo como verdade, naquele momento. E aí você passa a achar naquele momento que o seu nome é Raquel. Porque entrou a informação no subconsciente, a sugestão, como você falou, no subconsciente. A mesma coisa com os números. Na hora que eu falo para a pessoa que você esquece o número entre o 6 e o 8, eu estou falando isso no subconsciente, aquilo vira uma verdade para ela naquele momento, né? E ela não consegue realmente. Umas esquecem o número,
outras lembram, mas não conseguem pronunciar, né? Porque... Pode falar. A Gabriela até colocou uma pergunta aqui, mas dá para fazer com que uma pessoa, algo que uma pessoa não queira fazer quando ela está hipnotizada? Então, eu vou até responder essa pergunta com muito cuidado, porque no mundo dos terapeutas e dos hipnólogos, a gente sempre usa o termo de que não dá. A pessoa não vai fazer. Por quê? Porque a mente dela vai entender aquela sugestão como algo que não parte da índole dela, que gera um risco para ela, e aí ela não aceita a sugestão. Isso é uma meia-verdade. É importante a gente deixar isso bem claro, né? Porque se eu dou uma sugestão para alguém, e até porque como a gente quer aproximar as pessoas da hipnose, a gente tem que tirar todos esses medos, né? Essas dúvidas que as pessoas têm, porque eu quero trazer a hipnose para perto das pessoas, porque ela é uma ferramenta que realmente ajuda muito. Então, quanto mais medo as pessoas tiverem, mais longe fica. Mas, então vamos falar assim, dá para fazer? Se eu chego para a pessoa e dou uma sugestão para ela assim, olha, você vai se jogar aqui da janela. Você está no 7º andar e quando você abrir os olhos, você vai se jogar da janela. Nesse momento, a mente dela não vai aceitar essa sugestão, porque ela vai entender que aquilo é um risco para ela, de verdade, né? Então, essa é a parte que é verdade. A mente dela vai bloquear essa sugestão. Só que, se você pega realmente profissionais como tem hoje em dia, né, como todas as profissões tem bons profissionais e maus profissionais, na tua profissão você sabe também que tem bons profissionais e maus, existe uma forma de burlar isso, porque você pode mudar a realidade da pessoa. De repente você fala assim, olha... do outro lado da janela tem uma piscina muito boa, gostosa para você pular. Então você muda a realidade da pessoa. Então eu falo isso porque eu quero que as pessoas tomem cuidado com os profissionais que elas procuram. Tem que ser profissionais muito sérios, porque a hipnose não é o risco são os profissionais, como em qualquer profissão. Então, Pode continuar, porque a próxima pergunta se encaixa nisso que você está falando. Pode continuar. Porque os profissionais, é lógico, todos eles falam sempre isso, que não, a pessoa não vai fazer nada contra a vontade dela. Ela é uma verdade até um certo ponto, mas dá para manipular também isso com a pessoa, né? Se realmente a pessoa engajou no processo. Então, eu sempre falo isso, não para deixar as pessoas com medo, porque eu quero que as pessoas se aproximem da hipnose e vão procurar hipnólogos e profissionais que realmente são competentes, são honestos e que vão dar a melhor experiência para ela. Então é importante que elas saibam tudo, todos os problemas, todas as soluções, mas é uma ferramenta incrível que todo mundo deveria experimentar. Entendi. Aí a gente cai naquele problema de ter pessoas que utilizam isso tipo para esvaziar a conta bancária de outra pessoa. Eu entendo que pode ser sugestivo isso também, onde a pessoa está ali passando todas as informações dela, senha, todos os dados, acreditando que está passando para a melhor pessoa do mundo. Não é verdade? Isso pode acontecer? Uma sugestão direta dessa pessoa vai bloquear, porque no momento que ela recebe a sugestão, ela entende que aquilo é ruim para ela. O que eu estou dizendo é que a pessoa pode acabar fazendo isso de uma outra forma, mudando o contexto, e aí a pessoa pode acabar aceitando esse tipo de sugestão. Por isso é muito importante que procure ótimos profissionais, porque a hipnose é uma ferramenta que as pessoas têm que se aproximar dela, ela não tem risco, desde que o profissional que esteja aplicando a hipnose seja uma pessoa honesta, competente e de boa índole. A próxima pergunta era justamente isso, se havia riscos na hipnoterapia, você já disse que sim, se o profissional não for de boa índole, há riscos, e há alguma contraindicação de hipnoterapia e de fazer hipnose? Nenhuma. E eu gosto dessa pergunta porque a gente precisa quebrar uns mitos, né, que tem na hipnose, que tem na cabeça das pessoas que não são verdade, são mitos, né?
As pessoas às vezes falam para mim assim, mas e se eu for e não voltar, né? Uma das principais perguntas que as pessoas fazem, né? E se eu for e não voltar, né? Isso é coisa do capeta, não é? Então eu gosto sempre de tirar esse misticismo que tem na hipnose, até para que as pessoas se aproximem mais dessa ferramenta, porque ela ajuda a transformar mesmo a vida da pessoa. Então, esse negócio de ir e não voltar, né? Por exemplo, uma vez uma cliente me perguntou, eu achei até engraçado, que ela falou assim para mim, Antônio, mas antes da gente começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Se na hora que eu estiver lá em transe, né, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas ainda têm essa coisa do transe, uma coisa bem mística, né? E você te der um ataque cardíaco aqui no meio e você, né, vou até bater na madeira aqui e você morre. O que que acontece comigo? Eu nunca mais volto, né? E eu falo para ela assim, olha, vou no teu exemplo, vamos no teu exemplo. Vamos supor que me deu um ataque aqui no meio da sessão e eu caí. O que vai acontecer com a tua mente naquele momento? Você não vai escutar mais nenhuma sugestão, ninguém mais falando com você. A tua mente vai entender que não faz mais sentido. Ela está ali com os olhos fechados e você abre os olhos. Só isso, você simplesmente abre os olhos. Porque durante o estado de hipnose, durante o processo, você abre os olhos quando você quiser, você para o processo quando você quiser, você está 100% do tempo consciente do que está acontecendo, só que você está num estado tão profundo de relaxamento, né, de concentração, que as coisas vêm mais fácil, as imagens, os sentimentos ficam aflorados. Só isso. Mas a sensação de hipnose é a mesma de fechar os olhos. Então você está escutando tudo que está acontecendo em volta, né? Então, se acontecer alguma coisa no meio do transe, você simplesmente abre os olhos e vida normal, sem problema nenhum. Legal. Bom, trouxe tranquilidade para mim agora, porque eu ficava preocupada com esse negócio aí também. Falava, se o homem vai embora e me deixa aqui hipnotizada, e aí, o que acontece? Já estou mais tranquila. Tanto que eu estou atendendo hoje muito online, demais online, e no online a gente Dá para fazer isso online? Dá para fazer online, dá para fazer perfeitamente, porque no final das contas, quem se hipnotiza é a própria pessoa. O hipnólogo é só um GPS, ele vai conduzindo a pessoa para que ela entre no estado de hipnose. Eu costumo dizer que a única pessoa que eu hipnotizei na vida fui eu mesmo. O resto eu só conduzi e a pessoa entrou no estado. Então, no online, acontece a conexão cair, acabar a bateria do celular da pessoa que não se preocupou, né, em deixar o celular carregado. Então acontece muito. E o que acontece se cair a conexão no meio do transe? A mesma coisa. Parou de ter comunicação, ela pega e abre os olhos e está tudo bem, porque ela pode abrir os olhos no momento que ela quiser. Tá. E quais são as maiores dificuldades? Há pessoas que não conseguem ser hipnotizadas? Então, ser hipnotizada, todas podem, todas podem. Tem gente que vai mais leve, tem gente que vai mediano e tem gente que vai mais profundo. Então, essas pessoas que alucinam, né? Então, elas veem o ídolo, né? Ou não, como nem você falou, deixam de ver uma pessoa que está ali, né? Essas são as pessoas que vão em mais alto nível, né? Todo mundo consegue chegar nesse nível, mas é que umas daí vamos dizer assim, mais trabalho para chegar lá. Tem gente que vai mais rápido, né? Não precisa muita coisa, ela já entra no estado, e tem outras pessoas que dão mais trabalho. A pessoa só não é hipnotizada se realmente ela não quiser, né? Porque uma outra coisa que é importante dizer, só é hipnotizado uma pessoa que quer ser hipnotizada. Então, se você não quer ser hipnotizada, nós podemos trazer aqui o melhor hipnólogo que tiver na face da Terra, o melhor. Se você falar assim, eu não quero ser hipnotizada, ele não vai conseguir te hipnotizar. É impossível hipnotizar uma pessoa que não quer. Ela pode não acreditar, isso não tem problema. Ela só não pode boicotar o processo, ela tem que seguir os passos. Aí ela é hipnotizada. Então, se ela não quer ser hipnotizada, ela não vai ser. É impossível hipnotizar alguém que não queira, né? Isso é mais uma segurança. Porque senão dá aquela impressão, muitas vezes, que o hipnólogo tem domínio sobre a pessoa. Não tem nenhum domínio. Ela para o processo quando ela quiser, abre os olhos quando quiser, e se ela não quer ser hipnotizada, não tem como hipnotizar.
é impossível hipnotizar. Legal. Quais são os objetivos dos pacientes que procuram a hipnose para você, no caso dos adolescentes? Quais os maiores objetivos? Então, os adolescentes, assim, muitas vezes eles são trazidos pelas mães, né? E aí, quando eles são trazidos pelas mães, aí eu tenho um trabalho adicional, que é ganhar esse adolescente para mim, porque ele vem contrariado, ele vem contra a vontade, né? E aí eu tenho que usar toda a expertise que eu adquiri durante esse tempo de conversa com eles, né? De trazer ele para mim, né? Então, quando ele vem porque ele quer, tudo bem, a gente já está um passo na frente. Quando ele vem trazido pelos pais, eu tenho que gastar ou investir esse tempo para trazer ele para mim. Aí eu crio uma relação de confiança com ele, de que tudo que a gente conversar é só entre a gente, os pais não vão saber absolutamente nada do que a gente conversar, que para mim não importa o que os pais me falaram, o que importa é o que ele vai me falar. Então eu começo a criar uma relação de confiança com ele, para que ele se abra comigo. E eu tenho conseguido isso muito, essa parceria de confiança. Então, esses adolescentes específicos, eles vão me trazer, principalmente, não ver sentido na vida, é muito comum não ver sentido na vida, não entende por que eles estão aqui, não entende por que os pais não os ouvem, por que são julgados, eles são muito julgados, problemas sentimentais, que essa idade é muito normal. Então, esses adolescentes, esses são os pontos que eles mais me trazem, esses adolescentes, né? Agora, do restante do público que eu atendo, aí é diverso, né? Traumas de infância, abuso na adolescência, bullying, raiva, pânico, ansiedade, né? A parte de vícios, que é uma parte que hoje, daqui a pouco eu até explico, é uma parte que eu não trabalho, eu não gosto de trabalhar, mas eu vou explicar o porquê isso, né? A parte de emagrecimento também é muito importante, a gente vai falar sobre isso também. Então aí já é mais variado, né? Mas normalmente vem muito de traumas da infância e da adolescência, porque tudo aquilo que a gente vive de maneira traumática, o nosso subconsciente carrega, e enquanto a gente não trabalhar isso, a gente acaba levando isso para a vida toda e vamos ter bloqueios na vida, vamos ter aquelas sensações de pânico, desespero, que a gente não sabe de onde vem, e é um sistema de proteção da mente. Tá. Isso funciona como uma quantidade de sessões, não é numa única sessão que você, de repente, vai hipnotizar e vai entender mais ou menos aquela pessoa. É um processo. É um processo. Tem gente tem gente por aí, por isso que eu digo, são profissionais e profissionais. Tem gente que vende essa ideia de uma única sessão, imagina, não existe isso. A hipnose acelera muito, isso é verdade, ela acelera muito processos que seriam mais longos. Mas essa ideia de que tudo eu vou resolver em uma sessão, tem gente que vende isso. Eu não. A minha primeira sessão, que eu chamo de sessão inicial, ela é longa, vai durar aí pelo menos 2 horas, que eu fico com a pessoa, no mínimo 2 horas, onde eu vou acolher a pessoa, conversar, entender o que ela está me trazendo, o que está por trás do que ela está sentindo, né? Eu explico para ela o funcionamento da mente, essa parte do consciente, subconsciente, ela precisa entender como a mente dela funciona, como que os traumas e as crenças da infância e adolescência se instalaram no subconsciente dela, ela precisa entender, porque senão ela fica meio assim, tá, mas eu vou aqui fazer o quê, né? O que a gente vai estar trabalhando? Ela fica perdida. Então eu explico toda essa parte na sessão inicial, como isso tudo funciona na cabeça e o que realmente a hipnose vai fazer. Falei, a hipnose só vai abrir a passagem do consciente para o subconsciente, só. A gente vai estar conversando lá dentro. Então, eu tenho que explicar toda essa parte. Aí, essa primeira sessão, eu mostro o meu método de trabalho, a pessoa me conhece, eu conheço ela, para que ela tenha segurança no processo, faço ela já passar pela hipnose logo na primeira sessão, para ela sentir como que é o processo, se faz sentido para ela, né? Porque, de repente, pode não fazer sentido para ela, pode acontecer também. E aí, depois da primeira sessão, aí eu chego para ela e falo assim, olha, por tudo que a gente viu aqui, né, se realmente você confiou no meu trabalho e acha que eu posso, de alguma forma, te ajudar,
o que você me trouxe hoje, eu vou te acompanhar por tanto tempo, o valor é tanto e a gente vai fazer tantas sessões. Mas após a primeira sessão, onde ela vem comigo, confiou em mim, a gente se conheceu, aí sim eu posso chegar para ela e falar, olha, a gente vai fazer tantas sessões e o valor é tanto. Aqui nós temos a Águida Pellegrini, que está participando aqui, ela está interagindo bastante. Ela é muito grata a você, ela disse que a hipnose tem ajudado bastante ela. Ela disse que a primeira sessão dela durou quase 3 horas, que ela saiu leve desde a primeira sessão, e que é top. Sua fã, hein? Águida Pellegrini. Obrigado, Águida, obrigado. Você é show também, você sabe disso. Bom, agora puxando um pouquinho para o lado da nutrição, a hipnose ela pode auxiliar pessoas que queiram emagrecer só por querer emagrecer, se ela não tem nenhuma patologia, nada que complique a vida dela, ela só quer emagrecer. A hipnose pode ajudar de alguma forma? Então, é outro ponto que eu quero assim, deixar claro, porque hoje eu não. Por que hoje eu não estou trabalhando com essa parte de emagrecimento, né? Bom, respondendo a pergunta, pode ajudar? Pode ajudar e pode ajudar muito. Só que as pessoas têm que entender que profissionais, por exemplo, como nutricionistas, são fundamentais nesse processo. Não tem como começar um processo sem ter passado por um profissional da nutrição. Não tem como. Só que o que acontece, Abel? Hoje as pessoas elas querem as coisas muito rápidas, muito mágicas, e elas ficam buscando esse tipo de coisa. Elas vêm, às vezes, procurar hipnose, achando que a gente vai estalar o dedo, e aí ela simplesmente aquilo passou a vontade de comer, no dia seguinte ela já está começando a emagrecer, e não funciona assim. Ela tem sim que passar por um profissional uma nutricionista que realmente tem a capacidade de formar a alimentação dela, e aí depois de passar por esse profissional, ela está devidamente, né, devidamente assistida por esse profissional, aí sim, dentro da hipnose, a gente pode trabalhar a mente dela para que ela aceite melhor aquela alimentação, para que ela consiga, né, no dia a dia, seguir o que a nutricionista disse para ela com mais facilidade. Só que o que a gente percebe hoje é que as pessoas vêm, elas não querem nada disso. Elas querem porque elas acham que você vai estalar o dedo e vai falar, olha, a partir de amanhã você já não vai querer comer essas coisas e está tudo bem e você já começa a emagrecer, porque elas acham que é assim. Então, por causa disso, por eu entender que isso não é o meu público, não é o que eu quero atender, porque eu gosto de vender verdade, que é trabalho, passar por outros profissionais, é importante psiquiatra, é importante psicólogo, todo mundo é importante. Como eu entendo isso, e eu não vendo mágica, eu não vendo sonho, né? Então eu prefiro não trabalhar com essa parte de emagrecimento, mesmo sabendo que é uma parte incrível, uma parte que tem muita procura, mas eu prefiro deixar isso para os nutricionistas ou para quem é especialista em hipnose para emagrecimento, né? Até pelo histórico que eu tive, eu prefiro ter o meu nicho para outras áreas. Eu te fiz essa pergunta porque teve uma época na vida, eu tenho 2 filhas, uma adulta, outra adolescente, e teve uma época no qual, acompanhando a adolescência delas, eu percebi que muitos garotos, mais meninos isso, viviam calor que nem o de hoje, 34, 35 graus, e eles de blusão, de capuz, todo coberto, e eu percebia que era problemas de aceitação, de repente, da aparência, que não estava legal, que eles não estavam se achando bem, e não tinham um norte para seguir. E eu vejo que isso ainda acontece, né? Então, assim, a hipnose eu vejo que chama atenção, a molecada gosta disso, é algo diferente, e como a minha profissão e a sua profissão poderia trabalhar junto para ajudar esses adolescentes. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Pessoas com distúrbios alimentares, como comer em excesso ou não comer, ter dificuldades para comer, já diagnosticado por um médico, acompanhado por um nutricionista, a hipnose pode auxiliar elas nesse processo de recuperação da saúde? Bem colocado de novo, né? Já assistido por um profissional, sempre tem que ser assim, né? Sempre precisa ser assim.
Sim, vai ajudar onde? Na parte emocional, né? Em como ele vai lidar com as emoções dele em função daquilo que está acontecendo. Porque é lógico, a pessoa que está comendo compulsivamente, né? Ou então anorexia, sempre existe uma parte emocional muito forte por trás, né? E aí essa Uhum. parte emocional, sim, aí é muito legal usar a hipnose, para ele, através da hipnose, ele acessar o subconsciente dele, acalmar as emoções. Na realidade, é assim, Isabel, quando a pessoa acessa, ela aprende o que essa emoção está querendo mostrar para ele, de onde ela vem, por que ele está sentindo isso. E aí, aos pouquinhos, a gente vai descobrindo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente vai achar causas na infância, na adolescência, de coisas que ele viveu. Então, no fundo, não é curar, é aprender. A pessoa acessa aquela informação e ela começa a entender por que ele tem aquela sensação. E aí, entendendo que ele tem aquilo por algum motivo específico, ele consegue trabalhar aquilo na cabeça dele e meio que, vamos dizer assim, ressignificar, aceitar melhor aquela situação, conviver. Se dá para melhorar, dá para melhorar. Se ele não tem como melhorar, ele trabalha a parte da aceitação para que ele tenha uma vida melhor. Que nem uma pessoa que tenha câncer, por exemplo. Pô, a hipnose não vai fazer nada com o câncer, é impossível. Mas ela pode trabalhar o emocional daquela pessoa para que ele aceite melhor a situação e passe de uma forma melhor pela doença, você entendeu? Então, a gente precisa pontuar as coisas de maneira correta para que, como tem alguns profissionais que acham que a hipnose serve para tudo, e não é assim. Ela é uma ferramenta incrível, mas a gente tem que saber que ela tem o limite dela e a gente não pode ultrapassar esses limites. Uhum. Ainda falando um pouquinho de alimentação, tem aquelas pessoas que têm dificuldades para comer determinado alimento. E eu já vi hipnoses que faz, por exemplo, a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã. Me conta essa mágica, porque eu não conto pra ninguém, eu juro que eu não conto. Mas por que isso acontece? Seria muito importante para mim isso, fazer as pessoas comerem coisas saudáveis, entendeu? Isso acontece, isso acontece. Eu não faço isso com ninguém, porque eu não gosto de fazer nada que possa, de alguma certa forma, constranger a pessoa, né? Achar que está comendo uma maçã e é uma cebola, né? É possível totalmente fazer isso com hipnose, isso é muito comum, acontece mesmo. O processo é o mesmo que eu te expliquei antes. Eu boto a informação no subconsciente de que aquilo que está na mão dela é uma maçã e ela passa a enxergar uma maçã, ela sente o cheiro da maçã, a cor da maçã e o sabor da maçã e come a cebola. É possível. Dá para fazer um tratamento, aí vamos falar de clínica, né? Isso que a gente falou é entretenimento, é brincar, ó, toma aqui uma cebola, Sim. morde e tal, isso é uma brincadeira. Mas trazendo para a clínica, é possível fazer um tratamento para que a pessoa passe a gostar? Sim, é possível. Mas é certeza que vai acontecer? Não, depende muito da pessoa, como ela vai aceitar o processo, né? Como ela vai entender aquilo. Mas é possível, mas não por uma sugestão direta. Não basta eu chegar para a pessoa e instalar o dedo e falar, ó, agora ela não gosta de cebola, mas ela comeu aquela cebola achando que era maçã. Isso é uma sugestão direta, ela tem duração curta. Daqui a 10 minutos, ela já não lembra mais da sugestão e aquilo voltou a ser uma cebola. Agora, para você fazer Entendi. isso na clínica, você tem que fazer isso de forma duradoura. Aí é um tratamento que você faz com hipnose para que realmente a pessoa comece a gostar mais de certos alimentos. Mas não é uma sugestão direta. Ó, a partir de agora, essa alface aqui é um chocolate, né? E você come achando que é um chocolate. Isso tem duração curta, mas é possível, é muito possível. Tem Ó, duração essa parte curta. que eu vou querer. Ela come aquilo, naquele momento entende que é um chocolate e depois acabou. Então, para que seja duradouro, tem que ser feito dentro de uma terapia mesmo, e dentro do acompanhamento. Mas não é 100%, não é todo mundo que consegue, não. Ah, é legal. Olha, isso era uma curiosidade minha. Confesso que eu já vi, assim, em televisão, o pessoal fazendo, e eu falava, meu, não é possível. O cara tá com uma cebola na mão e tá comendo como se fosse uma maçã. E, assim, eu falava, não.
É mentira, isso é mentira. Mas você está falando que é possível, eu acredito. Não, mas esse negócio de ser mentira, eu sempre achei que era mentira. Quando eu comecei, eu achei que era tudo mentira, até eu ver acontecer comigo primeiro, e depois hoje eu faço. Eu brinco pra caramba com as pessoas quando elas querem. Eu faço essas brincadeiras com a molecada do futebol que eles adoram, querem ver o Cristiano Ronaldo, querem ver o Messi. Aí eu faço com eles, porque a molecada entra muito fácil. A molecada, sabe por que a molecada entra fácil? Porque a molecada não tem esse negócio de ficar raciocinando, isso não faz sentido, eu não vou imaginar. Aí não entra. Eles não querem nem Entendi. saber. A molecada quer viajar na maionese. Então eles entram muito fácil. Então eles veem o Cristiano Ronaldo, o Messi. Eu tenho sabe, o processo, eu não vou imaginar, isso não faz sentido. Não vai entrar nunca na hipnose. Mas é bem possível fazer isso sim. A Águida colocou aqui que ela esqueceu o próprio nome, que ela não acredita nisso até hoje, que ela esqueceu o próprio nome, mas Que é a é coisa que a gente interessante. mais fala, né, durante o dia é o nome, né? Pois é. A Gabriela, ela perguntou se é possível, se a hipnose auxilia na procrastinação. Ela tem o hábito de procrastinar, e aí? A hipnose pode Sim, ajudar? sim, porque o que é a procrastinação a não ser um prazer? Procrastinação é um prazer. Na hora que você procrastina algo para depois, você sente um prazer naquele momento, porque você não precisou fazer aquilo. E você vai trabalhar o que na procrastinação? O que é? Se é uma pessoa que sempre procrastina, existe um motivo por isso. Para ela estar fazendo isso sistematicamente. Existe uma emoção envolvida. A gente precisa achar o que é isso. Por que ela faz isso? Baseado no quê? O que a mente dela pensa naquele momento para procrastinar o tempo todo? Você fazer isso uma vez, não dá nem para dizer que é uma procrastinação. Você fez uma vez. Mas se você é uma procrastinadora mesmo, que faz isso sistematicamente, né? Precisamos entender o que está por trás disso. Vamos perguntar para a mente dela, por quê? Qual é a emoção? Qual é o teu medo, né? Por que você tem que fazer isso todo o tempo? Aí, com a hipnose, a gente vai, junto com a pessoa, buscar esse sentimento. E se a gente não achar o motivo, nós vamos colocar essas informações, mostrar para a pessoa que como a procrastinação faz mal para ela no sentido né, do dia a dia, de atingir as metas, de atingir os objetivos, a gente vai mostrando para ela a nível subconsciente, que é onde manda na nossa vida, que aquela procrastinação está efetivamente prejudicando a vida dela. Então a gente vai trabalhar a mente dela para entender isso e aí ela começar a parar com isso, porque realmente a procrastinação é um prazer, né? Hum. Antônio, nossa conversa está muito gostosa. Se eu te falar que já passaram 43 minutos, você acredita? Nossa, já? Pois Caramba, é, tá. 43 minutos. É foi muito muito rápido. rápido. Não dá para conversar tudo que a gente tem para conversar. Não dá Então, mesmo. aqui nessa live nós temos pessoas saudáveis, pessoas que querem ajudar seus entes queridos e que talvez não saibam, como eu não sabia, o quão importante é a hipnoterapia. O que você pode deixar de conselho para essas pessoas? Dá o seu recado. Tá. Então, assim, ó, primeiro de tudo, é, esclarecer e entender tudo que te dá medo, né? Porque eu sei que existem muitos medos, a gente já falou vários deles aqui, né? Por quê? Porque enquanto houver essa sensação de medo, né, da hipnose, de vou e não voltar, de ser uma coisa do capeta e não tem nada a ver com religião, é só técnica, é realmente uma técnica. Enquanto tiver esse medo, a hipnose vai se afastar das pessoas, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Às vezes eu posto no meu status, né? E um vídeo de hipnose de entretenimento, de brincadeira, de estalar o dedo, a pessoa, né, dar aquela apagada, né, que na verdade ela não apagou, ela só fechou os olhos e relaxou. Às vezes a pessoa olha aquele vídeo, como já aconteceu, de cliente que estava com a sessão marcada comigo e ela ficou com medo quando ela viu aquilo. Porque ela relacionou aquilo como domínio e tal. Então eu tive um baita de um trabalho de explicar para ela que não é isso que ela está pensando, né? Que a hipnose clínica não tem nada a ver, e depois ela veio e foi tudo bem, e virou minha cliente até hoje e tá tudo bem. Mas as pessoas ainda têm essa sensação de medo da hipnose, e aí se afastam de uma ferramenta que é muito importante, né? Então, primeira coisa, esclareça todos os medos, entenda o que realmente é hipnose. Por exemplo, ó, quando você assiste um filme
e você se emociona com o filme, isso é um estado puro de hipnose, as pessoas não sabem. O filme é tudo uma mentira, são atores que estão fazendo e você chora, você se emociona. Por quê? Porque você está vivendo aquilo, é o que a hipnose faz. Sabe quando você está com a chave de casa na mão e você sai correndo pela casa procurando a chave, ela está na sua mão? É um estado de hipnose, porque o teu foco está em outra coisa e parece que todo o resto não existe. Então é um estado de hipnose. Então, para as pessoas entendam o que é hipnose, né? Tirem todas as dúvidas e se aproximem da ferramenta. Vão experimentar, né? Porque elas podem realmente fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Não só a hipnose, a terapia como um todo, né? Como eu disse, a hipnose é uma ferramenta. Mas a parte de acolhimento do cliente, escutar ele sem julgamento, hoje o que eu faço, 60% é o acolhimento que eu faço, o jeito que eu converso com o cliente, o jeito que eu acolho ele, o jeito que eu mostro para ele como a vida dele é importante, é 60% da terapia. Aí o resto eu vou trabalhar a mente dele com a hipnose. Ah, legal. Acabei de descobrir também, então, que eu sou hipnotizada por muito tempo, porque eu não posso ver nem comercial de sabão em pó, que eu já me derrubo em lágrimas, mas então a hipnose já vive na minha vida. Quem tem o emocional assim é muito fácil de ser hipnotizada, viu? Ai, meu Deus, fiquei com medo. Bom, onde você atende? Como faz para marcar consulta com você? Então, hoje eu estou atendendo das duas formas, presencial e online. Presencial eu atendo em Santos, né? E online, aí eu atendo de qualquer lugar, porque o online, ele abre, lógico, muitas portas, né? Porque você não tem mais o limite do local. Tem diferença do presencial para o online? Tem, porque no presencial eu tenho o domínio do que está acontecendo aqui. Ninguém vai entrar e atrapalhar, não vai tocar telefone, não vai acontecer nada porque eu estou com o domínio do que está acontecendo. No online, a gente tem que tomar uma série de cuidados, uma boa internet, não acabar a bateria de celular, ter certeza que a pessoa não vai entrar ninguém na sala naquele momento. Tanto isso, tudo ajeitadinho, o resultado é o mesmo, do presencial e do online. Só que tem que tomar esses cuidados. Então, eu atendo presencial em Santos e online aí de qualquer lugar do Brasil e através do meu WhatsApp mesmo pode entrar em contato comigo. Ah, tá ok. Muito obrigada, Antônio. Foi um prazer imenso fazer essa live com você. Muito gostoso saber que nós temos várias oportunidades de mudarmos o nosso viver e passarmos a sermos mais felizes. Seja com alimentação, seja psicologicamente, seja hipnoticamente, Isso. Mas passarmos a sermos felizes. Eu estou tomando água num copo que, por incrível que pareça, é o que está escrito nele. Amanhã começa hoje. Perfeito. Então, não foi de propósito, não. Eu abri lá o armário e peguei. Então, assim, eu sou prova viva disso e você também. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para ser feliz. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito sua vida, que você continue impactando muito a vida desses adolescentes que realmente precisam de muito apoio, porque embora eu vejo como mais difícil hoje do que na minha época de adolescente, acredito que na sua, porque a internet está tomando eles de um jeito que eles não têm mais esse olho no olho. Eles não têm mais esse, vou sentar e vou conversar, vou bater papo, ou tenho que esperar até a semana que vem para estar no horário marcado, no dia marcado, para poder ver a pessoa. Entendeu? Ficar naquela ansiedade, tipo, será que eu vou encontrar com ele, ou será que eu vou encontrar com ela, ou não? A gente não sabia. A gente não tinha um meio de se comunicar como eles têm hoje. E ao invés disso ser de forma... Eu vejo também de forma fácil e de forma difícil, de terem que se aproximar mais, acabam muitas vezes se distanciando. O coração acaba se distanciando. E a gente perde a oportunidade de tocar no coração daquelas pessoas, e profissionais como nós temos esse acesso. A minha consulta mesmo de nutrição, ela leva também em torno de 1h30, 2 horas, mas porque primeiro eu tenho que ouvir o meu paciente, eu tenho que sentir ele. Não adianta eu chegar para o meu paciente simplesmente falar, come brócolis, come alface. Se ele não está preparado para isso, se ele não está aberto para isso, eu não vou conseguir fazer nada acontecer. Entendeu? Então, assim,
Achei muito importante a nossa live e acredito que outras virão. Outros assuntos. E deixa eu só pegar o gancho, se você me permitir, né? Falar para os pais realmente desses jovens, né? Escutem mais seus filhos, eles precisam muito ser ouvidos, eles sempre acham que ninguém se importa com eles, que ninguém quer ouvir o que eles têm para falar. Esse negócio de falar assim, na minha época aconteceu isso e foi tudo bem, o teu mundo é diferente do mundo dele, o que roda na cabeça dele é diferente do seu mundo. Então eu sempre falo assim para os pais, né? Porque eu acabo às vezes tendo que trabalhar os pais também, né? Não só os adolescentes. Sempre acompanhe primeiro o seu filho, acompanhe o raciocínio.